E aí, moçada, tudo beleza? Bom, a gente encerrou por enquanto a parte de álgebra, com aqueles sistemas de equações enormes que a gente resolveu lá na última aula e que vocês têm um monte na lista aí para fazer. E a gente vai agora iniciar a parte de geometria, que assim, dentre todos os conteúdos que eu já trabalhei de sexto ano até o segundo ano do ensino médio, né, que eu ensinei, é a parte que eu mais gosto. É uma parte muito prática, fácil de fazer assim, em matéria de cálculo, mas muito interessante, que começa exatamente aqui. E aí a gente vai aproveitar para estudar devagarzinho, bem pouquinho, assim, a vida de alguns caras, alguns gênios que passaram por essa terra, né? Aqui, o que a gente vai ter que tomar cuidado, na verdade, é com unidade de medida. É um erro muito comum, tá? É a parte talvez que vocês mais vão ter que ficar atentos. O resto vocês vão notar que sempre, poxa, perto do que vocês já fizeram esse ano de matemática, nossa, é muito fácil de resolver, tá? Mas antes da gente chegar no tal teorema de Tales aqui, eu preciso lembrar o que é proporcionalidade e razão, tá? E aqui no caso que me interessa são as razões e as proporções entre segmentos. Tudo bem? Bom, então vamos começar lembrando a ideia de razão. Razão é a mesma coisa que fração, que é a mesma coisa que divisão. E aí quando ele vem falando, ó, qual é a razão entre os segmentos AB e DE? E aí ele dá as medidas de AB e de DE, ele quer que eu monte uma fração, mas eu tenho que obedecer a ordem que foi pedida ali, que é AB numerador, DE denominador. E aí é onde eu tenho que tomar muito cuidado, porque ó, a medida de AB está em centímetros, a medida de DE está em metros. Preciso sempre deixar na mesma unidade. Posso deixar, sei lá, tudo em quilômetro, tudo em metro, tudo em milímetro. Eu acho mais fácil, nesse caso aqui, evitar a complicação, passar de metro para centímetro para não ter vírgula. Tá? Então eu teria 60 centímetros sobre 200 centímetros. Posso tirar o zero e posso simplificar por 2. Aí eu vou ter 3 para 10. E essa aqui é a razão entre os dois segmentos. Isso aqui é uma maneira de dizer, por exemplo, que eu posso pensar dessa maneira. A cada 3 centímetros do segmento menor, eu tenho 10 centímetros do segmento maior. É uma maneira de pensar. Tá? Isso aqui é meio que só metade do caminho que a gente vai começar a usar a partir de agora. Aproveitando a ideia de razão, vou dar uma lembrada para vocês aqui em escala. Tá? Em um mapa, a distância em linha reta entre as cidades de Diogópolis e Diogolândia é de 0,6 centímetro. Sabendo que a distância real em linha reta é 57 quilômetros, determina a escala usada no mapa. Bom, então o que é escala? Escala é uma razão cujo numerador vai ser a medida do desenho, então aqui no caso 0,6 centímetro, e o denominador é a medida real, 57 quilômetros. Geralmente escala eu trabalho em centímetros, geralmente, tá? É o padrão, mas às vezes vem, se você pegar seu livro de geografia, principalmente de história, ou principalmente de geografia, você vai notar escalas lá, um para 270 quilômetros, um para 320 quilômetros, tranquilo, tá? Então, eu ficaria com 0,6. Agora, como é que eu passo 57 quilômetros lá para os centímetros? Então, vamos lá. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Como vou simplificar isso aqui? Então, o pessoal olha, às vezes, esse número decimal já dá até um frio na barriga. Não precisa. Olha que moleza. Iguala o número de casas. Então, vírgula zero aqui. Tira a vírgula. Então o que sobrou para você? 6 em cima e esse numerão aqui embaixo que dá 57 milhões. Deixa eu arrumar esse zero aqui. E agora vamos simplificar. Aqui dá para simplificar por 6. Então eu vou ter 1 para 950 mil. Deixa eu só conferir aqui para ver se eu não estou falando bobagem. Não, 9 milhões e 500 mil, faltou um zerinho.
O que significa isso? Cada centímetro do meu mapa, na medida real, equivale a 9.500.000 centímetros. Posso deixar a resposta assim, né? Aliás, isso é até teoricamente correto, não apareceu nada aqui, tudo em centímetros, acabou. Mas, de repente, é legal a gente deixar a de baixo em quilômetros. Fica mais fácil para a gente poder visualizar. Bom, eu estou aqui em centímetro. Para chegar no quilômetro, eu tenho que fazer decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, eu teria isso aqui. E, provavelmente, essa escala apareceria dessa maneira aqui, que é o que vocês estão acostumados a enxergar nos livros, principalmente livro de geografia. Então, a escala nada mais é do que a medida do desenho, no caso de mapa, né, pensando, com a medida real, a distância real. Então, cada centímetro aqui desse mapa equivale a 95 quilômetros em medida real. Tudo bem? Então, esses dois primeiros exercícios para a gente lembrar o que é razão. Agora, vamos lembrar então o que é a proporção entre segmentos. 4 segmentos medem, respectivamente, 3, 5, 9 e 15 centímetros. Eu quero verificar se nessa ordem eles são proporcionais. Basta eu montar uma proporção na ordem pedida. Agora tem vários caminhos. Eu posso simplificar isso, ver se bate aqui, fazer a fração equivalente desse para ver se volta ali. Ou o caminho mais comum, que é multiplicar em cruz, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O famoso multiplicar em cruz. Então eu verifico se 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 9, e é, né? Então, ok, eles são proporcionais. Então, para verificar se são proporcionais, basta eu fazer a boa e velha multiplicação em cruz aqui, quando eu faço a igualdade de frações. Bater o resultado de ambos os lados aqui, já é. Ok? Agora um aqui, já com um valor desconhecido. A razão entre a altura de Zé Ruela e de sua filha Ruelita é de 8 para 5. Se a Ruelita tem 115 centímetros de altura, determine em metros a altura de Zé Ruela. Então, a do Zé para a da filha, 8 para 5. A do Zé eu não sei, mas a da filha eu sei que é 115. Uma coisa que eu sempre posso fazer em proporção eu posso sempre simplificar. Eu só não posso simplificar em cruz. Tipo, eu não poderia, se der, simplificar 8 com 115. Mas eu posso simplificar o de cima com o de baixo aqui, se desse. Ou até assim. Assim também eu posso. Tá? Não tem problema. Se eu simplificar aqui por 5, fica 1 e fica 23. E aí aquele a boa e velha estratégia de multiplicar em cruz. H vezes 1 dá H. E 8 vezes 23 vai dar 8 vezes 3, 24. Vão 2, 184, o que? Centímetros. Mas ele quer em metros. Ou no caso aqui em metros, porque não chegam a 2 metros, né? Então a altura do Zé Ruela, 1,84 m. Ok? Isso tudo que eu passei aqui praticamente, vocês já viram lá no 7º ano. Só revisão. Mais uma coisinha que a gente viu aqui, um probleminha também interessante de fazer. O segmento de reta a seguir representa uma linha de metrô que será construída. Então, a linha vai ligar as estações A e E, passando pelas estações B, C e D, e a distância entre elas representadas por W, X, Y e Z. Tá? Essas distâncias devem ser proporcionais a 2, 3, 5 e 8. É um problema que, de repente, poderia ter uma lógica no mundo real. Imagina que aqui eu tenho o centro. Quanto mais distante é o bairro, mais distante podem ser as estações, menos gente vai chegar até lá. Os mais próximos do centro costumam ser mais movimentados e mais gente subindo e descendo precisa de alguma coisa mais próxima. É uma ideia próxima da real, tá? Não significa que a linha sempre será retilínea, mas quase sempre ela é retilínea. Quanto mais possível for a linha de ser reta, melhor, tá? Para questão de segurança, de velocidade, etc. e tal, e de cruzar uma distância entre dois pontos da menor maneira possível, que é em linha reta. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso aqui? Então, eu preciso que as distâncias começam no W. As distâncias W, X, Y e Z sejam proporcionais a 2, 3, 5 e 8. Agora, como é que eu faço isso aqui? Sendo que a única informação que ele me dá é que do A até o E
a distância, né, do início até o final da linha é 27 quilômetros. Aí eu tenho uma manha para resolver proporção. Tá? Aqui eu tenho cada pedacinho proporcional ao número conforme foi pedido ali. Essa lógica, essa proporção continua sendo mantida se eu tiver o total. Olha lá, aqui é a distância toda sobre a soma das partes que eu quero, que é da proporcionalidade das partes. Então, eu consigo trabalhar individualmente com cada pedacinho, mantendo a proporção, ou com o todo. Tá? E eu poderia fazer de 3, de 2, de todo mundo, tanto faz, desde que o que eu faço em cima eu repita embaixo. Mas por que isso é interessante? Porque isso aqui, de acordo com o meu esqueminha aqui, ó, W, X, Y, Z, nada mais é do que a distância toda aqui da minha linha de metrô, que é 27. É de 27 quilômetros. Então, olha só como que fica isso aqui, então. 27 sobre 5 sobre 18. Que eu consigo simplificar por 9. Vai dar 3 e 2. Agora, o que eu faço com esse monte de informações aqui? Agora eu vou fazendo passo a passo. Ó. Primeiro pedacinho. Primeiro pedacinho é proporcional a 2. W sobre 2 é igual a 3 sobre 2. Posso simplificar. Então, o primeiro trecho entre as estações A e B tem que medir 3 quilômetros. Depois, x sobre 3 igual a 3 sobre 2. Vou fazer todo mundo, que todas essas razões precisam ser proporcionais a 3 sobre 2. Tá? Aqui agora, ó, multipliquei em cruz, 2x igual a 9. Então, a distancinha x entre as estações B e C, 4,5 km. Depois, y sobre 5 igual a 3 sobre 2. Multiplico aqui em cruz. Então, o terceiro trecho entre as estações C e D, 7,5 km. E, por último, ver se dá para a gente simplificar aqui por 2. Multiplico em cruz. O último trecho, a distância entre as estações D e 12 km. Se você quiser tirar uma prova real, você soma. Prova real é um modo de dizer, né? Eu posso até errar o cálculo e de repente dá certo, mas é um bom teste, uma boa maneira de verificar se está tudo ok. Somando isso aqui, rapidamente, para vocês verificarem, ó, 3 mais 4,5 mais 7,5 mais 12, olha lá, 27 km, que é o comprimento total da linha de metrô. Então realmente está ok isso aqui. Muito bem. Isso aqui que a gente fez foi um warm-up, né, um aquecimento, para agora a gente entrar num assunto realmente que é do nono ano, que é o Teorema de Tales. Então Tales é considerado o primeiro filósofo ocidental da humanidade. Viveu ali em torno de 625, 620, 610 a.C. Ele foi, como eu falei, um filósofo, mas ele foi também um comerciante muito habilidoso. Ele foi um matemático e ele é o cidadão que organizou um monte de ideia assim bagunçada que estava de geometria, e ele organizou. A obra dele faz justamente isso, coloca uma sequência, uma lógica em todo conhecimento geométrico que havia à época, tá? E conta uma história muito interessante, que uma vez ele esteve no Egito por conta do comércio, né? Porque é o que era a profissão dele, o ganha-pão dele, e ele, talvez para impressionar o faraó ou simplesmente porque achava curioso e interessante, elaborou um sistema para estimar a altura da pirâmide. E o que ele fez? Uma coisinha muito simples, segundo a lenda, tá? Não tem assim um documento comprovando, mas como muita gente conta a história parecida, é possível que tenha um fundo de verdade. Ele colocou uma estaquinha assim, imagina que a minha caneta é uma estaquinha, colocou uma estaquinha e mediu ali a sombra. A hora que ele verificou que a medida da estaca estava igual à medida da sombra, falou, beleza, se funciona para a estaca, nessa posição atual do Sol,
funciona para mim também. Se eu tenho 1,80, que nem era metro que os caras usavam ainda, mas se eu tenho 1,80 de altura, minha sombra também está 1,80. A estaca, altura e comprimento da sombra iguais, e obviamente isso também ocorreria com a pirâmide. Então, medindo a sombra da pirâmide, concluiu que a altura da pirâmide é igual à sua sombra e estimou de maneira muito precisa que, segundo as anotações aí, né, dos projetos das pirâmides que os faraós tinham acesso, estava praticamente 100% correto. Mas não há certeza absoluta de que isso realmente ocorreu dessa maneira, mas que alguma coisa interessante ocorreu, isso é verdade. E essa lógica dele permite a gente calcular a altura de prédio, a altura de muro, a altura ou distância, sei lá, então num penhasco consigo montar uma estratégia para calcular a distância de um barco no oceano e por aí vai. Ao longo da história da humanidade isso aqui foi muito útil, tá? Bom, ele verificou o seguinte, ó, e esse aqui é o enunciado do teorema dele, que já foi comprovado. O teorema é uma sentença que já foi comprovada e a gente aceita como verdade porque ela já foi provada que funciona, tá? Um feixe, essa palavra é esquisita, um feixe de retas paralelas, aqui eu fiz 3, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, ó, A paralela B paralela C, sobre duas retas transversais, que são as pretas aqui, ST, determina segmentos proporcionais nessas transversais. Então imagina que eu tenho as transversais, fiz um monte de paralelas. Cada paralela que eu traço aqui, eu tenho uma certa proporcionalidade, tá? Vamos analisar mais ou menos aqui. Imagina que eu vim desse lado, dividir aqui, ó, em pedacinhos. Eu vou chamar, vou pegar de outra cor, vou chamar de U. U, todos iguais. U. Ok? Aí eu vim do lado de lá, fui do lado de lá, aliás, né? Fiz a mesma coisa. Peguei minha régua aqui e dividi também em partes iguais. Vou marcar que eu já fiz uns pontinhos prévios aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Só que aqui desse lado, como a reta está um pouquinho mais inclinada, os pedacinhos vão ser um pouquinho maiores. Eu vou chamar aqui de V. V. Quando eu ligo esses pontinhos, eu vou ligar a tracejada, assim, ó, eu vou formando, né, desde que eu tenha dividido aqui em partes iguais, ali também em partes iguais, apesar dos segmentos não serem os mesmos, tá? Eles são iguais ali entre si e aqui entre si, tá? A hora que eu ligo esses pontos onde há a divisão certinho, eu tenho mais paralelas. Tá vendo? Ó? E assim vai, ó. Eu posso seguir por toda a minha figura. Isso aqui é só maneira de provar o que a gente já vai usar pronto daqui a pouquinho, tá? É uma maneira de ver as coisas, tá? Não é que vai toda hora ter que fazer isso, não ficar medindo, nada disso não. Poderia dizer então que aqui eu tenho 3U, aqui eu tenho 4U. Se eu montar a razão entre esses dois carinhas, 3U sobre 4U, posso simplificar U, a razão será de 3 para 4. Embora eu tenha modificado a medida, quanto mais inclinado eu fizer, maiores serão os segmentos, obviamente, tá? Embora eu tenha mudado a medida, essa distância que eu chamei de V não é a mesma daqui, vai acontecer algo semelhante, ou melhor dizendo, algo proporcional para o lado direito. Aqui eu tenho 3V, aqui eu tenho 4V. Se eu montar a razão e simplificar, eu também chego a 3/4. De forma que eu posso falar que desde que eu tenha o paralelismo, esse feixe de paralelas cortando transversais, eu tenho a proporcionalidade. Olha lá, 3/4 e 3/4. Tá? Independentemente da medida. Se eu fizesse uma reta muito inclinada aqui e seguisse o mesmo raciocínio, eu ia obter a mesma coisa. Mas isso é uma coisa que já é pré-provada por esse cidadão aqui, como eu falei há muito tempo atrás, mais de 2.500 anos atrás. A gente vai usar pronto isso aqui, tá legal? Então, olha só como é muito fácil o que a gente vai aprender aqui agora. O teorema de Tales é um negócio muito útil, interessante e fácil de usar.
Tá? Calcule as medidas desconhecidas, sabendo que R paralela a S paralela a T. De alguma maneira, tem que vir explícito para a gente que eu tenho a questão das retas paralelas. Ou vai vir informado assim, ou ele vem por extenso, as retas tralá são paralelas, ou alguma outra maneira de identificar. Tá? Bom, colocado isso, eu sei que esse segmento sobre a razão desses caras é a mesma que a razão desses caras. E essa lógica me permite calcular o segmento que esteja faltando. Algo parecido aqui com a altura do Zé Ruela. Tá? É a mesma lógica. Tá legal? Bom, aí já tem umas coisas mais interessantes. Eu não preciso sempre montar nessa lógica. Eu posso colocar 2 para 5 igual a 3 para x. Quer ver? 2 está para 5, assim como 3 está para x. 2 quintos, ou 2 para 5, proporcional a 3 para x. Calculo bonitinho aqui, ó. Eu vou achar que x 7,5 metros. Ou posso colocar assim, ó. 2 está para 3, assim como 5 está para x. Olha como a coisa não muda, ó. Então eu não fico preso, é muito interessante. A proporcionalidade ela é mantida independente da ordem. Eu só não posso fazer em cruz, com a bagunça, né? Então esse ou assim, ou assim. Posso inverter 5 para 2 igual a x para 3. Opa. Vamos ver do lado de lá também, dá na mesma. X para 3, 5 para 2, olha lá, ó. Ok? Posso fazer um negócio mais louco ainda. 2 está para o total, que é 2 mais 5. 3 está para o total, que é 3 mais x. Nossa, mas que coisa doida. Precisa, não, nem precisa, gente. O mais fácil é isso aqui. É que dependendo do exercício que a gente vai ver aqui ao longo dos exemplos, é interessante eu ter essas possibilidades. Tem hora que eu vou precisar trabalhar. Mas vamos ver se funciona. 2 sobre 7 igual a 3 sobre 3 mais x. Multipliquei em cruz. Ficou 2 vezes 3, 6. 2 vezes x, 2x. 3 vezes 7, 21. Aí passo 6 para lá. E adivinha onde eu vou chegar aqui, ó? Olha só. Então olha que coisa interessante. A ordem de baixo para cima, de cima para baixo. O que interessa é o seguinte: se eu escolhi fazer assim desse lado, de cima sobre de baixo, eu tenho que obedecer a ordem lá. Se eu escolhi fazer da esquerda para a direita em cima, eu tenho que repetir embaixo. Eu não posso fazer 2 sobre 3 igual a x sobre 5. Eu tenho que manter a sequência, tá? Assim e assim, assim e assim, parte para o todo, mas sempre o que eu escolher, e eu escolho à vontade. O que eu escolher utilizar aqui, eu tenho que utilizar ali. Fora isso, observe que as possibilidades aqui eu posso ficar brincando com isso do jeito que eu quiser, tá? X sobre 5 igual a 3 sobre 2, sei lá, eu posso fazer à vontade. E tem hora que a escolha minha vai facilitar a minha vida. O segundo exemplo, olha lá. Agora as retas RST, que continuam paralelas, elas estão em outra posição. E muitas vezes, quando elas vêm meio bagunçadas, os alunos ficam com uma certa dificuldade. Mas aí você vai fazer um negócio assim, sensacional, uma tecnologia de ponta que você vai usar, que é essa aqui, ó. Tcharam, virou para você as paralelas. Tá? Então, colocando as paralelas aqui para você, ó. Virei as paralelas bonitinho. Porque de repente assim é melhor para eu enxergar. Ah, não esquenta a cabeça, do jeito que tiver, estou fazendo. Então pode, do jeito que você quiser, tá? Mas tem gente que lida melhor quando coloca aí as paralelas numa posição de como se estivesse de frente, tá? Porque geralmente os livros apresentam o desenho assim pra gente, ó. Então a gente de repente prefere, ó, trabalhar com ele, com os exercícios na posição original que foi apresentado pra gente. Mas isso é só questão de gosto ou de facilidade que possa ter para um ou outro, tá? O que interessa é que quando eu tenho essas paralelas cortadas, cortando as transversais, eu estou montando aqui os tais segmentos proporcionais. E aí eu tenho aquela liberdade toda que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu posso colocar esse sobre esse igual a esse sobre esse, ou isso sobre isso igual a isso sobre isso, tá? Ou esse sobre aquele, esse tanto faz. Aqui
De repente é mais fácil seguir esse sobre esse sobre esse, tá? Mas é questão de gosto. Não tem nada dizendo que é obrigatório usar determinada ordem. Olha lá. Segmento AB está para o segmento D, assim como o BC para o EF. Aqui a gente agora trabalha com a ideia da distributiva. Então 7, vamos pegar para cá, 4 vezes 5, 20x, 4 vezes 1, 4, 7 vezes 2x, 14x, 7 vezes 2, 14. 20x menos 14x igual a 14 mais 4, 6x igual a 18, x vai ser 3. Como ele quer só o valor desconhecido, acabou. De repente ele podia perguntar para você, e quanto mede o segmento AB? Aí você põe o 3 ali, ó. E quanto mede o segmento AC? Aí você põe o 3 aqui, vê quanto mede isso e soma o 4, tá? Aqui não. Um outro tipo de exercício que costuma aparecer, tá? Olha lá, novamente eu tenho as retas paralelas cortando duas transversais aqui. Aqui está informando para mim a ideia do paralelismo, tá? Entre A, B e C. Muito bem. Então eu já sei que AB, BC é proporcional a X, ou DE, né? E EF. E aqui também me dá o todo. Por quê? Porque se eu vier aqui e colocar assim, 5 está para 9, assim como X está para Y, e eu vou ficar com duas incógnitas. Professor, posso fazer um sistema, montar outra equação assim, x mais y igual a 28? Pode, mas não precisa, tá? Desde que você use aquela ideia do todo que eu mostrei lá no primeiro exemplo. Olha só que interessante. O 5 está para o todo desse lado, que é 5 mais 9, assim como x está para o todo desse lado, que é o 28. Esse tracejadinho que indica que do D até o F mede 28 centímetros. Então lá, parte para o todo, parte para o todo. É muito mais rápido que fazer o sistema. Então fica 5 sobre 14 igual a x sobre 28. Posso simplificar aqui para o 14, fica 1 e 2. Aí eu vou ter que x igual a 10 centímetros. Olha como saiu rápido. E, gente, para calcular o y agora é mó moleza. X mais y igual a 28. Se o meu x vale 10, o meu y vai ter que ser 18. Certo? Mas eu preferi resolver o sistema. Tudo bem, mas lembre-se que cada vez mais o tempo será curto. Então eu preciso desenvolver estratégias para resolver isso aqui de maneira mais simples, mais curta. Poderia fazer também, sei lá, 9 está para 9 mais 5, assim como y está para 28, que é o todo. Tanto faz, beleza? Um tipo de exercício que gera alguma dúvida, tipo esse aqui, olha lá, eu tenho as paralelas aqui, elas sendo R e S transversais de um feixe de paralelas, então ele está informando que isso aqui são paralelas, tá? A, B, C, D, minúsculo aqui, são retas paralelas. E aí eu tenho vários segmentos aqui, tem o EF, o FB, o BG, depois aqui eu tenho o DC, o CB e o BA. Mas eu sei que eles são proporcionais. Agora, que cuidado que eu tenho que tomar quando aparece assim? O que está acontecendo? As transversais, elas estão se cruzando no meio da figura. Ao contrário dos outros, elas vão se cruzar, mas lá fora. Aqui não, aqui elas estão se cruzando no meio. E aí eu preciso tomar cuidado, porque um erro comum é usar a lógica assim, Eu venho montando minhas proporções usando uma reta, de repente eu mudo aqui para outra. Você vai errar. Você vai ver o que eu estou falando daqui a pouquinho. Vamos começar pelo X. Professor, não gostei assim, quero deixar as paralelas de frente para mim. Faz isso, vira a folha, sem problema. Tá bom? Mas aqui, também está facinho de fazer. X é proporcional a 2. Agora eu vou pegar na outra transversal, assim como 5 para 3, tá? 3x igual a 10, x igual a 10 terços. Nossa, mas pode dar fração? Pode, sem problema nenhum. Isso aqui seria 3,3333, tranquilo, tá? O que eu falei agora há pouco, isso aqui é um erro muito comum. 2 está para y. Opa, eu mudei de coisa aqui. Não, eu tenho que 2 está para 4. Tem mais maneiras de fazer, mas algumas funcionam, outras não. Então, guardem isso. Mantenha-se
transversal. 2 está para 4. Tá vendo? Me mantive aqui na S. Agora vou me manter na R. 3 está para Y. Simplifiquei. Multipliquei em cruz. 2 vezes 3, 6. Então toda vez que se cruzar assim as transversais, cuidado, tá? Para não fazer 2 está para Y, assim como 3 está para 4, porque daí eu estou trocando a proporcionalidade, tá? Eu não estou mantendo. O que eu poderia fazer, e ainda assim, mas é mais complicado, seria 2 para 3, 4 para Y. Mas olha como fica confuso, é o desse sul. Por que está mudando essa ordem? Porque elas estão se cruzando. Então, evitando essa confusão, siga a reta. 2 para 4, 3 para Y. Aí você não vai errar. Beleza? Algo parecido aqui, ó. Essa aqui, quando elas se cruzarem, se você quiser, não precisa, tá? Mas se quiser um auxílio aqui, traça uma paralela auxiliar ali, ó, e já era. É algo parecido com o que a gente acabou de fazer, tá? Então, ele quer agora, ó, cuidado com a pergunta, a medida do segmento AB, ó, ele quer tudo isso aqui depois no final, ó, tá? Então vou ter que somar 18 mais o x mais o y. Para chegar até lá, 18 sobre x proporcional a 15 sobre 5. Posso simplificar por 5, fica 1 e 3. Posso simplificar por 3, fica 1 e 6. Então, o segmento x vai medir 6, ok? Agora o y, que eu falei para vocês. E olha que louco, eu poderia pegar, né, x sobre y, vou me manter na reta, ó, 5 sobre 10, mas se eu quiser eu posso fazer, ó, 18, lá de cima, não tem problema, sobre y, e eu vou fazer para vocês saberem que tudo bem. 18 sobre y, eu estava nessa reta aqui, nessa transversal, proporcional a 15 sobre 10. Ah, professor, mas eu quero pegar o x, que eu já sei que é 6, sobre y igual a 5 sobre 10. Ótimo, é só para mostrar que tem essa outra possibilidade. Corto aqui, eu simplifico por 5, fica 3 e 2. Simplifico por 3, fica 1 e 6. Multiplicando em cruz, eu vou ter que o y vale 12. E agora, meu segmento AB, qual vai ser a medida dele? 18 mais 6 mais 12. O que vai dar 36. Beleza? Como é tudo rapidinho, ó, 99% das vezes que eu vou montar uma proporção simples aqui já era. E agora o último exemplo. Aqui já é uma coisa prática, olha só. A figura indica 3 lotes de terreno com frente para a rua Fulano e Beltrano, para as ruas, né? Então aqui tem uma parte na frente desse terreno para Fulano e a outra para Beltrano. Ele não fala aqui em nenhum lugar que eu tenho a ideia. Aqui são as transversais, que eu sei que elas não são paralelas, e aqui teoricamente são paralelas, mas eles não estão falando assim, não está claro para mim que são paralelas, não informou igual os outros exercícios. Porém, se eu tenho um ângulo reto aqui, ó, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto, significa que eu tenho as paralelas aqui, tá? Porque elas estão mantendo a inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, elas não estão assim, ó, de maneira que vão se cruzar lá na frente, tá? Elas vão ficar sempre paralelas uma à outra, tá? Tudo bem até aí? Bom, feito isso, como será que eu calcularia agora? E ele quer a medida das frentes para a rua Fulano dos lotes 1 e 3. Então, aqui e aqui, tá? Como que eu vou fazer? A ideia é a mesma, ó. Se você ficar na dúvida, você vira para você. Olha lá, aqui seriam as paralelas, aqui as transversais. Você tem, ó, esse, como a gente viu nos exemplos anteriores, tá bom? Então, vou começar com x. E eu posso fazer assim também. X, nessa posição é mais fácil fazer dessa maneira. X está para 45, assim como 72 está para 60. E aqui a gente pode simplificar à vontade agora, ó. Esses dois carinhas aqui, por exemplo, eu vou dividir por 12. Dividindo por 12 eu tenho 6 e 5. Mas eu posso simplificar também o 45 e o 5 pelo próprio 5. Vai ter 9 e 1. Multiplicando em cruz vai dar x igual a 54 metros. Que é isso aqui, ó. Tá?
Agora, para calcular o y, posso usar o valor do x que eu encontrei, posso usar aqui, ó, 72 para 60, assim como y para 75. Posso simplificar aqui por 12, fica 6 e 5. Posso simplificar esse aqui por 5, fica 1 e 15. E agora, multiplica em cruz, vai dar y igual a 6 vezes 15, 90 metros. Então, gente, olha como esse assunto, ele, além de prático, ele é muito fácil de fazer. Tá óbvio, você pode encontrar problemas que não vem pronto assim para aplicar. Tem hora que a gente tem que montar, não vem desenho. Mas uma vez que você conseguiu montar o esqueminha, fica muito fácil de resolver. Muito. Não, dificilmente passa disso aqui. Pode acontecer, às vezes, cai numa equação de segundo grau, mas também quando cai, uma equação de segundo grau simples. Nada daquelas coisas complicadas que a gente viu, não. Tá? Muitas vezes o que pode complicar mesmo é a montagem, principalmente se não tiver o desenho. Tá legal? Então essa é a primeira parte do Teorema de Tales, porque depois a gente vai ver a aplicação do Teorema de Tales nos triângulos. Tá? Uma parte também extremamente importante. Mas daqui a pouco a gente vê, na próxima semana a gente mexe com isso. Bom, antes de finalizar, eu quero só comunicar uma coisa para vocês. Pode ser que alguns pais estejam preocupados. Nossa, o professor está explicando, passando um monte de tarefa, e a correção não vem. Bom, a lista eu já dou com gabarito e tudo mais. As tarefas eu prefiro corrigir tudo pessoalmente. Quando a gente voltar, quando a situação se normalizar, aí eu vou chamar um por um, aí vou olhar a tarefa, vou corrigir, tirar a sua dúvida um por um. O que precisa ser explicado na lousa para todo mundo, de repente um problema, ninguém entendeu isso aqui, eu vou lá e explico para todo mundo. Porque se eu ficar passando só gabarito, tem exercício que não tem às vezes muito cálculo a partir de agora, principalmente tem uns que são até meio diretos assim de fazer. Aí você não vai resolver o exercício de repente, porque já a resposta já está pronta, ou você vai ficar encanado porque a sua resposta deu uma e o gabarito está outra e não vai conseguir achar o erro, e aí você pode tirar conclusões erradas. Então eu prefiro dar essa assistência pessoalmente com calma. Então depois que a gente voltar, a gente vai ficar um tempão só corrigindo. Tá? E a gente vai corrigir tudo que tiver de tarefa, como a gente sempre fez desde quando a gente começou a ter aula, que foi o ano passado. Tá? Pode ficar tranquilos. As listas. A segunda lista que está com vocês, que já até venceu o prazo dela, tranquilo, fica aí, deixa prontinha, com capa, grampeada no ponto. A gente voltando, quando voltar, eu marco lá uma semana dali, para todo mundo ter um tempinho. Não tenho capa, faltou um negocinho e tal, de organizar e aí me entregar. Se a terceira lista, né, que está com vocês agora aí, também já tiver passado o prazo, a gente vai fazer a mesma coisa, vai deixando pronto. Quando a gente voltar, a gente mexe com tudo isso. Porque, gente, vocês têm que pensar o seguinte, as listas especificamente, vocês não estão fazendo por conta de mim. E elas são longas, como até o Salgado brincou, entre aspas, me cornetando aí no YouTube. Pô, tá muito grande. Não, estão grandes. Mas é porque eu estou pensando lá na frente. Eu estou pensando no concurso de bolsa, eu estou pensando no ensino médio. Vai fazer muita diferença para vocês. Confiem em mim, como vocês vão ter muito mais facilidade treinando bastante agora. Então eu estou pensando em facilitar para vocês. A gente sofre um pouco mais agora, o ensino médio vai bem mais tranquilo. Tudo bem? Então vai deixando pronto, vai pegando firme, vão trocando ideia aí um com o outro. Pode tirar dúvida via canal do YouTube, o pessoal do 8º ano tem aluno usando bastante lá para perguntar coisa para mim. Pode usar, eu não estou cobrando nada mais por isso, está em promoção, tá? Promoção de pandemia, pode fazer pergunta de graça, porque até agora eu não recebi uma pergunta. Ou vocês estão sabendo tudo, e ótimo, se fosse isso eu estaria feliz da vida, ou eu não sei o que acontece, porque pode perguntar lá. E eu deixei essa opção de perguntar ali no canal do YouTube para que uns possam utilizar as dúvidas dos outros para resolver seus problemas. Tá? Por isso que eu quero que seja feito aberto lá e não via e-mail. Tá bom? Porque daí, conforme eu ajudar um, já serve para outro. De repente, por exemplo, o menino do 8º achou exercícios na lista que eu digitei errado, sinal, alguma resposta. Eu corrigi lá para ele, falei que estava ok o que ele me falou, e qualquer um outro colega que olhar lá vai ver, opa, então está errado mesmo. Por isso que eu cheguei no resultado e não está batendo. Então assim, pode fazer, porque até agora do 9º ano ninguém. Tá? Trocaram uma ideia comigo aí, o Gandhi brincou comigo de outra aula que eu fiz aí, o Salgado comentou sobre a lista, mas fora isso, não sei o que está acontecendo, não precisa ter vergonha nenhuma de perguntar ali, tá?
Então fique à vontade, pode fazer uso desse canal. Bem, então é isso. Fiquem com Deus, aí tenham uma boa semana. Até a próxima.